Olá pessoal do Help Química, sejam bem-vindos à nossa aula de número 155. Hoje estaremos falando de híbrido e estrutura de ressonância. Pessoal, a aula de hoje, assim como a aula passada, é uma aula que quase ninguém vai ver durante o ensino médio, né? Porque como eu já havia comentado nas nossas primeiras aulas de química orgânica aqui no Help Química, aqui vocês vão estar aprendendo a química orgânica de verdade, e não aprendendo a contar carbono como a maioria dos professores do ensino médio fazem, lamentavelmente, né? O aluno sai do ensino médio achando que química orgânica é só contar carbono, né? E química orgânica, na verdade, vai muito, mas muito além mesmo de só contar carbono, né? E para nós entendermos um pouco mais da química orgânica e das suas estruturas, de como elas devem ser utilizadas, nós estaremos hoje falando sobre híbridos e estrutura de ressonância, beleza? Híbrido, pessoal, não tem nada a ver com hibridização do carbono. Essa aula vai ficar um pouquinho mais para frente, daqui uma ou duas aulas, se eu não estou enganado, tá? Então vamos lá, para entender o que a estrutura do fenol tem a ver com a nossa aula de hoje. Eu havia comentado com vocês, galera, que o fenol ele pode ser encontrado dessa maneira ou dessa maneira, em umas aulas atrás. Eu não me lembro se eu cheguei a comentar dessa terceira maneira, onde que a minha canetinha tá apontando aí para vocês. Só que o negócio é o seguinte, o que acontece? Os químicos, eles estavam se perguntando qual que seria a estrutura do fenol. Então acreditava-se que poderia ser assim ou assim. Só que uma coisa intrigava eles: todas as ligações tinham o mesmo tamanho. Ou seja, não poderia ser nem essa estrutura, nem essa estrutura. Por que não poderia ser nem essa estrutura aqui, nem essa estrutura aqui? Porque as ligações duplas, elas têm tamanhos menores do que as ligações simples. Logo isso, né, se elas fossem dessa maneira aqui ou dessa maneira aqui, o anel de benzeno, né, a estrutura do fenol, a estrutura do anel de benzeno aqui, teria tamanhos diferentes. Mas o que eles observaram é que todas têm o mesmo tamanho. Então eles pensaram e reza a lenda que um químico dormindo um dia, ele sonhou com uma cobra rodando em círculo. É isso mesmo, pessoal, uma cobra rodando em círculo. E através desse sonho dele, ele conseguiu descobrir qual que era a estrutura do fenol. Perdão, do anel de benzeno. Eu viajei aqui, não é fenol, é anel de benzeno. Ele conseguiu descobrir qual que é a estrutura do anel de benzeno. Olha que coisa fantástica. Algumas pessoas devem estar se perguntando. Gente, devem estar comentando aí. Gente, química é coisa de louco. O cara tá procurando entender ligações químicas, sonha com uma cobra e fala que descobriu qual que é a estrutura do anel de benzeno. Sabem por que ele descobriu sonhando com uma cobra? Porque essa cobra, galera, no sonho deles, rodava em círculo. E sabe qual que é a explicação disso? Que ele falou assim: essa ligação aqui, ela pode vir para cá, essa ligação aqui pode vir para cá, e essa ligação aqui pode vir para cá, dessa seguinte maneira, ficando então nessa segunda estrutura. E essa segunda estrutura, ela pode sofrer de novo o que ele chamou de ressonância, e essa ligação pode vir para cá, pode vir para cá e pode vir para cá. Então, galera, ele falou, né, graças a esse sonho dele, que as ligações elas ficavam assim constantemente, fazendo então todas estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, a forma do anel de benzeno mais correta é essa bolotinha aqui, que ele chamou de híbrido. Olha que coisa fantástica. Pessoal, isso daqui foi um avanço nos estudos da química orgânica sensacional. Por quê? Entre essa estrutura e essa estrutura aqui foi chamado de estrutura de ressonância, que são duas estruturas contribuindo para toda a nossa molequinha, para toda a nossa espécie. Então, como que elas estão contribuindo, nós representamos ela por essas setas aqui de duas pontas, beleza? E esse primeiro termozinho aqui, que são as duas estruturas que contribuem, nós chamamos de estrutura de ressonância. Então esses dois carinhas aqui são as estruturas de ressonância.
Essa outra daqui, que representa a bolotinha, representando todas essas ligações fazendo isso ao mesmo tempo, é o híbrido. Então, esse carinha aqui é o híbrido. Galera, na realidade, não existem as estruturas de ressonância. Na verdade, só existe o híbrido. Só que as estruturas de ressonância que só existem no papel, elas são explicadas, elas são feitas para nos explicar o híbrido de ressonância. Beleza? Então, as estruturas de ressonância só existem no papel. E o híbrido de ressonância, ele existe em realidade. Beleza? Galera, eu sei que isso confunde muito. O pessoal, até no ensino superior mesmo, tem dificuldade quanto a isso. Por isso, que para nós aprendermos estrutura de ressonância e híbrido de ressonância, é treinar bastante. E aí, nós iremos falar muito disso ainda aqui nas aulas de Química Orgânica no Help Química, beleza? Então, para nós ficarmos sabendo bem, vamos treinar aqui mais um pouquinho. Eu tenho aqui duas estruturas de ressonância, certo? E essas duas estruturas de ressonâncias contribuem para a espécie como um todo. Então, nós temos aqui CH3, CH com um maisinho em cima, ou seja, está faltando um par de elétrons aqui no carbono, CH, CH2. E nesse daqui nós temos CH3, CH, CH, CH2, faltando um parzinho de elétron no carbono. O que aconteceu aqui? Como que passou dessa primeira estrutura para essa segunda estrutura? Olha só, quando nós formos fazer a estrutura de ressonância, nós temos que pensar em uma coisa. Na estrutura de ressonância, só mexem as ligações químicas, beleza? Só elétrons se movem. Átomos não movem, ligações não são quebradas, então, ou seja, só quem pode se mover, que são as ligações duplas, né, se for o caso, ou elétrons desemparelhados. Então, olha só, aqui eu tenho um espaço vazio, né, porque eu tenho um carbono faltando um par de elétrons. Logo aqui eu tenho uma dupla ligação, certo? Ou seja, eu tô com elétrons a mais. Então, essa ligação ela pode sofrer ressonância e vir para esse lado, ficando então de acordo com essa seguinte estrutura, que vai estar faltando um parzinho de elétrons e essa ligação aqui completou o buraco aqui. Beleza, pessoal? Então, esses dois caras aqui de cima são as estruturas de ressonância. Agora, se nós fôssemos fazer o híbrido de ressonância, que precisa ser representado necessariamente por esses três tracinhos, nós faríamos da seguinte maneira: CH3, C, tracinho CH. Aí vocês vão puxar um tracinho maiorzinho aqui embaixo, vão dizer CH novamente, puxar um tracinho aqui embaixo maiorzinho e colocar um CH2 aqui. Por que um tracinho maior aqui? Porque aqui em cima desses tracinhos maior, vocês vão colocar pequenos traçozinhos. Isso daqui, esses pequenos tracejadinhos aqui que vocês estão vendo, é simplesmente para indicar que a estrutura está sofrendo ressonância, que essa ligação dupla ela existe ao mesmo tempo aqui e existe ao mesmo tempo desse lado de cá. Beleza? Deu para entender isso? Aí algumas pessoas podem se perguntar: e a ressonância com esse primeiro carbono aqui? Ela pode acontecer? Não, pessoal, não pode acontecer. Por que ela não pode acontecer? Porque esse carbono aqui da ponta, ele já está fazendo 4 ligações. Ou seja, 3 ligações com os hidrogênios e uma ligação com o seu carbono vizinho. Foi, acho que, a primeira aula que nós chegamos a ver os tipos de ligações que o carbono pode fazer. Beleza? Ficou claro, então, essa ideia aqui? Então vamos fazer alguns exercícios para fixar bem essa ideia de hibridização e estrutura de ressonância. Perdão, hibridização não, de híbrido de ressonância. Então, pessoal, temos aqui alguns exercícios para fazermos. Nesses 2 primeiros exercícios aqui, o que eu quero que vocês façam para mim? Eu já estou indicando para vocês a setinha com a movimentação dos elétrons ou da ligação. O que eu quero que vocês façam é pausar o vídeo
e fazer essa movimentação que está aqui. E eu quero que vocês coloquem as cargas formais nesses elementos correspondentes à movimentação dos elétrons. Beleza? 5 minutinhos para vocês fazerem isso para mim e depois eu volto para nós fazermos juntos. Beleza, então, pessoal. Pausaram o vídeo? Então vamos fazer aqui o primeiro exercíciozinho aqui. O item A. Olha só. Nós temos aqui uma ligação dupla com o oxigênio e o carbono. Essa ligação ela se rompeu aqui do carbono e foi para o oxigênio. Beleza? Ao ela ir para o oxigênio, ela virou um par de elétrons. Então nós temos que colocar as duas bolotinhas aqui. E agora, hein? O que aconteceu aqui? O oxigênio ele está fazendo uma ligação a menos do que ele poderia fazer. Então ele vai ter a carga formal de -1 ou simplesmente menos. E o carbono está com uma ligação a menos, ou seja, ele pode fazer uma ligação a mais do que ele deveria. Logo, a carga formal dele vai ser mais. Beleza? Eu sempre aconselho vocês a fazerem uma bolotinha em cima da carga formal para destacar o professor de orgânica aonde que está a carga formal. Porque, principalmente vocês que vão fazer ensino superior que envolve química orgânica, já cheguem lá sabendo de uma coisa: o professor de química orgânica tem toque. Então se vocês não fazem tudo no mínimo detalhe, vocês acabam perdendo ponto por besteira, igual eu já acabei perdendo ponto em prova porque minha representação não ficou bem clara. Beleza? Aí agora, pessoal, nós temos duas estruturas de ressonância, que é essa estrutura que está à nossa esquerda, que eu vou chamar ela de estrutura 1, e essa estrutura que está à nossa direita, que eu vou chamar ela de estrutura 2. Aí eu pergunto para vocês, qual das estruturas de ressonância mais contribui para a molécula? Muito bem, pessoal, a estrutura número 1. Por que a estrutura número 1? Porque a estrutura número 2 tem cargas, e as cargas elas causam uma desestabilização na molécula, beleza? Então a estrutura 1 ela é a que mais contribui para esse composto orgânico aqui, beleza? Então agora vamos ver aqui a estrutura 2, como que ficaria essa estrutura? Olha só, aqui nós temos um carbono com carga negativa, ou seja, com um par de elétrons desemparelhados. Então esse par de elétrons vai se ligar com esse outro carbono aqui. Beleza? Só que se ele ligasse aqui direto, o carbono daqui iria fazer 5 ligações, esse é um carbono mutante. E na prática, isso não acontece, é impossível de acontecer. E na nossa aula de hibridização nós vamos entender por que isso é impossível de acontecer. Então o que acontece? Esse carbono daqui, que estava fazendo duas ligações, que estava fazendo uma ligação dupla com o oxigênio, vai romper essa ligação e esse par de elétrons vai vir para o oxigênio, conforme essa seta aqui está indicando. Então nós teremos aqui a ligação dupla desse lado, o parzinho de elétrons vai subir aqui para o oxigênio e ele vai ficar com a carga formal menos, igual nós já havíamos visto ali em cima. Beleza? Então, pessoal, o menos aqui, ele se deslocou, a carguinha formal ela se deslocou para o carbono, para o oxigênio. Agora, eu vou perguntar para vocês o seguinte. Olha só, eu tenho a estrutura aqui 1 e eu tenho aqui a estrutura 2. Qual dessas duas estruturas melhor vão contribuir para o híbrido de ressonância? Muito bem, pessoal. A estrutura 2 ela melhor vai contribuir. Por que ela melhor vai contribuir? Olha só, nós já vimos que a criação de cargas desestabiliza a estrutura da molécula. Beleza? Então, pessoal, como que nessa daqui tem cargas do mesmo jeito, esse lance de ter ou não ter carga para nós não vai influenciar em nada. Então, o que vai mandar aqui é se a carga negativa ou se fosse a carga positiva, né, está no elemento mais adequado. Como que é o elemento mais adequado? Se a carga é negativa, ela tem que estar de cima do mais eletronegativo. Como que o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, a carga fica melhor nele, ou seja, a negatividade da molécula é melhor estar em alguém que tem uma carga mais negativa, ele é mais eletronegativo, ele aceita essa carga negativa, beleza? Do que o carbono, que tem a eletronegatividade pequenininha, ele não gosta muito de ficar negativo, ele é mais positivo.
Deu para entender mais ou menos como que funciona esse lance aqui, galera? Muito bem. Entendido isso, então agora eu vou dar duas estruturas de ressonâncias para vocês, que são essas duas aqui de baixo, a C e a D. Aí eu quero que vocês pausem o vídeo e busquem explicações para me explicar aqui no híbrido, aqui nas estruturas de ressonância de C, qual melhor contribui para a espécie, para a molécula. E aqui no D a mesma coisa. Pausem o vídeo e depois nós voltamos para discutir isso. Muito bem, vamos lá então, galera. Olha só, aqui no C, eu estou chamando de 1 e de 2. Nós temos uma carga positiva desse lado, e desse lado nós temos uma outra carga positiva. O que aconteceu aqui foi que o par de elétrons não ligante do nitrogênio saltou para cá e fez uma ligação dupla com o carbono. E o nitrogênio acabou ficando com uma carga positiva. Só que pela lógica nós poderíamos pensar que o carbono ele é mais eletropositivo do que o nitrogênio, ou seja, ele gosta de cargas positivas. Só que aqui na estrutura 2, todo mundo completa o octeto. Então, né, lembrar lá das nossas estruturas de Lewis. Enquanto aqui em 1, nem todos completam a estrutura de Lewis, não completa o octeto, não é verdade? E lembra lá que nós vimos nas estruturas de Lewis que o primeiro passo é completar o octeto? Então, se esse cara aqui ele tem o octeto completo, ele manda chuva, ele é um manda-chuva na estabilidade da estrutura de ressonância. Ou seja, essa molécula aqui ela vai prevalecer sobre essa daqui. Ou seja, no item C, a 2 contribui mais para a estrutura de ressonância. Beleza? Aqui em D, todo mundo está com seu octeto completo, não temos cargas em 1. Mas em 2 a formação de cargas. A formação de cargas ela aumenta a energia no sistema e desestabiliza a estrutura de ressonância, sendo que aqui em D, então, contribui a espécie 1 para a estrutura de ressonância. Beleza? Pessoal, então, para fecharmos com chave de ouro essa aula de hoje, como que uma estrutura de ressonância contribui? Primeira contribuição que é dada é o octeto. Se formou o octeto, vai prevalecer a estrutura do octeto, né? Ela vai ser o manda-chuva. Segundo caso é olhar se tem cargas. Cargas negativas em cima dos mais eletronegativos e cargas positivas em cima dos mais eletropositivos. Beleza? Formação de cargas opostas, como que é o caso que nós vimos aqui. Aonde que nós vimos? Aqui em D, aqui embaixo, desestabiliza muito a estrutura de ressonância. Beleza? E lembrando que toda estrutura de ressonância, todas elas sempre contribuem. E se tem a chance das duas contribuírem igualmente, vai prevalecer um híbrido de ressonância. Beleza? Então tá bom, galera. Não se preocupe se vocês não entenderam a aula de hoje, se vocês ficaram meio perdidos, porque como eu disse, isso é uma matéria que nós vamos ver na sua grande maioria no ensino superior. Porém, pessoal, o Enem ano após ano tem cobrado cada vez coisas mais sofisticadas. Então nós precisamos estar por dentro para não ser deixado para trás lá no Enem. Beleza? Então tá bom, galera. Não esquece de deixar aquele like aí no canal, beleza? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!